Existe algo que você faz todas as manhãs, quase no automático, sem perceber, e que está silenciosamente sabotando a sua própria vida. Não porque você não seja capaz, não porque você não tenha potencial, mas porque antes mesmo de viver o seu dia, você já entregou o controle dele. E o mais perigoso é que isso parece normal. Parece inofensivo, parece só mais um hábito comum, mas não é, porque a forma como você começa o seu dia não define apenas o que você faz. Define quem você se torna. Pensa comigo por um instante. Existe uma diferença brutal entre acordar e despertar. A maioria das pessoas acorda o corpo, mas continua dormindo por dentro. Levanta, pega o celular, entra nas redes, responde mensagens, se perde em conteúdos que não têm absolutamente nada a ver com o destino que diz querer construir. E quando percebe, já está reagindo ao mundo, já está vivendo em função de demandas, de urgências, de expectativas que não nasceram dentro dela. E é exatamente aqui que a sabotagem começa. Porque no momento em que você abre os olhos, existe uma janela invisível. Um espaço curto, silencioso, quase sagrado, onde você ainda pertence a si mesmo. Antes das notificações, antes das cobranças, antes das vozes externas começarem a disputar sua atenção. E o que você faz com esse espaço define o tipo de mente que você vai carregar pelo resto do dia. Se você começa com distração, você treina sua mente para se dispersar. Se começa com ansiedade, você ensina seu corpo a viver em estado de alerta. Mas se você começa com presença, com intenção, com algo maior, tudo muda. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe que está escolhendo. Acredita que está apenas seguindo a rotina, quando na verdade está repetindo um padrão que lentamente constrói uma identidade, porque hábitos não são só ações, hábitos são declarações silenciosas sobre quem você acredita ser. E quando você começa todos os dias no automático, você está dizendo para si mesmo, sem palavras, eu não estou no controle. E essa mensagem, repetida por semanas, meses, anos, se torna verdade. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso. Imagina duas pessoas. Elas acordam no mesmo horário, têm problemas, vivem realidades semelhantes, mas existe uma diferença sutil entre elas. A primeira pega o celular assim que acorda, a segunda respira fundo, se aquieta por alguns minutos, organiza a própria mente antes de tocar no mundo. No final do dia, as circunstâncias podem até ser iguais, mas as pessoas são completamente diferentes, porque uma vive reagindo, e a outra vive escolhendo. E aqui está a verdade que quase ninguém fala: a sua vida não está sendo sabotada por grandes erros, está sendo sabotada por pequenas decisões repetidas todos os dias. E amanhã é o ponto de partida de todas elas. É como alinhar uma régua antes de traçar uma linha. Se você começa desalinhado, cada passo que dá só te leva mais longe do lugar certo. E quando você percebe, já está vivendo uma vida que não reconhece. Existe uma metáfora que explica isso de forma clara. Pensa no oceano. Na superfície, tudo é movimento, barulho, instabilidade, mas nas profundezas, existe silêncio, existe estabilidade, existe controle. A maioria das pessoas vive na superfície da própria mente. Qualquer estímulo externo já muda o humor, já altera o foco, já desvia a direção. Mas quem aprende a começar o dia no silêncio, na presença, desce para um lugar mais profundo. E de lá, o mundo não tem o mesmo poder de antes. Se isso está fazendo sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo com a palavra presença. Isso vai ser um compromisso silencioso com você, mesmo de que algo está começando a mudar. Agora, deixa eu te mostrar o que realmente está acontecendo por trás dessa sabotagem. O seu cérebro é moldado por repetição. Tudo que você faz nos primeiros minutos do dia começa a definir o padrão mental que você vai carregar pelas próximas horas. Se você começa consumindo informação aleatória, seu cérebro entra em modo reativo. Ele para de criar e começa apenas a responder. E uma mente que só responde nunca lidera. Por outro lado, quando você começa o dia com intenção, você ativa uma parte
diferente da sua consciência, uma parte que não reage, mas escolhe. E essa escolha muda absolutamente tudo, porque você deixa de viver no piloto automático e começa a viver de forma consciente, e viver com consciência é o que separa quem constrói a própria vida de quem apenas sobrevive dentro dela. Mas aqui entra uma parte desconfortável, porque mudar isso não é difícil. Tecnicamente, é difícil emocionalmente. Nos primeiros dias, o silêncio incomoda, a ausência de estímulos parece estranha. A mente tenta fugir, tenta buscar distração, tenta voltar para o padrão antigo, e isso acontece porque você está quebrando um ciclo, e todo ciclo quebrado gera resistência. É exatamente por isso que a maioria das pessoas desiste, não porque não funciona, mas porque funciona de uma forma que exige presença, e presença exige esforço, exige que você olhe para dentro. Exige que você pare de se distrair de si mesmo. Agora me escuta com atenção, o que você faz nos primeiros 20 minutos do seu dia tem mais impacto na sua vida do que horas inteiras de esforço sem direção. Porque esses minutos definem o estado interno com o qual você vai agir. E o estado interno sempre vem antes do resultado externo. Existe uma prática simples, mas extremamente poderosa, que pode mudar isso, e não tem nada de complicado. São apenas 20 minutos, mas 20 minutos feitos com intenção. Primeiro, 5 minutos de silêncio, sem celular, sem música, sem estímulo, apenas você e sua respiração. No começo vai parecer desconfortável. E esse desconforto já é um sinal claro de que sua mente não está acostumada a estar com você mesmo. E isso precisa mudar. Depois, 5 minutos de gratidão, mas não aquela gratidão automática. Gratidão real, falada, sentida. Você nomeia coisas específicas. Sua vida, suas oportunidades, sua capacidade de recomeçar. Isso muda a frequência do seu pensamento de uma forma que nenhuma técnica superficial consegue. Em seguida, 5 minutos de intenção. Aqui você define quem você vai ser naquele dia, não o que você vai fazer, mas quem você escolhe ser, porque comportamento nasce da identidade, não da agenda. E por fim, 5 minutos escrevendo 3 coisas, apenas 3, as mais importantes do seu dia, aquilo que realmente move sua vida para frente. Isso cria clareza, e clareza elimina a dispersão. Faz isso por 7 dias, sem negociar, sem pular, sem hoje não, porque é justamente nos dias em que você menos quer fazer, que isso mais funciona. E deixa eu te dizer o que vai acontecer. No primeiro dia, vai parecer estranho. No segundo, forçado. No terceiro, você vai querer desistir. E se você passar pelo terceiro dia, algo começa a mudar. No quarto, você sente mais leveza. No quinto, reage diferente às situações. No sexto, alguém percebe algo em você. No sétimo, você entende que não era falta de tempo, era falta de direção. Agora eu quero te fazer uma pergunta que você não precisa responder para mim. Só para você. Como você está começando os seus dias hoje? Porque a resposta para essa pergunta explica muito mais sobre a sua vida do que qualquer outra coisa. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo dentro de você que sabe que pode mais, que sente que está vivendo abaixo do que foi feito para viver. E essa sensação não é um problema. É um chamado. Então aqui vai o desafio. Amanhã, antes de qualquer coisa, antes de olhar o celular, antes de falar com alguém, você vai reservar 20 minutos vai fazer para exatamente isso que eu te mostrei. E depois, volta aqui e comenta. Eu comecei. Porque transformação não começa quando você aprende algo novo. Começa quando você decide agir de forma diferente com o que já sabe. E a verdade é simples. Se você continua ignorando isso todas as manhãs, você não está sem tempo. Você está, sem perceber, sabotando a própria vida. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. E pode começar amanhã.